Governo do Estado do Pará, Lei número 8.972, de 13 de janeiro de 2020, regula o processo administrativo no âmbito da administração pública do Estado do Pará. Capítulo 1 das Disposições Gerais, artigo 1º. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo, seus atos e procedimentos no âmbito da administração pública direta e indireta do Estado do Pará, inclusive das pessoas jurídicas controladas ou mantidas pelo Poder Executivo Estadual, visando em especial a proteção dos direitos dos administrados, atendimento do interesse público e melhor cumprimento dos fins da administração. Parágrafo único. Os preceitos desta lei se aplicam também aos poderes legislativo e judiciário do Estado do Pará, Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas dos Municípios, quando no desempenho de função administrativa. Artigo 2º. Para os fins desta lei, consideram-se: inciso 1, órgão, a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta do Estado do Pará. Inciso 2, entidade, a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica da estrutura da administração indireta do Estado do Pará, inclusive pessoas jurídicas controladas ou mantidas pelo Poder Executivo Estadual. Inciso 3, autoridade, o agente público dotado de poder de decisão. Capítulo 2 dos princípios da administração pública, artigo 3º. A administração pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, probidade, finalidade, motivação, cooperação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, duração razoável do processo, supremacia e indisponibilidade do interesse público. Artigo 4º. Os processos administrativos deverão observar, entre outros, os seguintes critérios. Inciso 1. Atuação conforme a lei e o direito. Inciso 2. Atendimento a finalidades de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Inciso 3. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção e interesse pessoal de agentes ou autoridades. Inciso 4. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro, honestidade e boa-fé. Inciso 5. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Inciso 6. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Inciso 7. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que fundamentarem a decisão, com a devida comprovação dos motivos determinantes no ato ou no processo. Inciso 8. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. Inciso 9. Adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Inciso 10. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações, à produção de provas e à interposição de reconsideração, recursos, revisão nos processos de que possam resultar sanções e nas situações de litígio. Inciso 11. Proibição de cobrança de custas processuais, ressalvadas as previstas em lei. Inciso 12.
impulsão de ofício do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados. Inciso 13. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada a aplicação retroativa de nova interpretação em casos definitivamente decididos no âmbito da administração. Inciso 14. Respeito às decisões judiciais vinculativas que firmem tese jurídica. Inciso 15. Cooperação entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha em tempo razoável decisão justa e efetiva. Capítulo 3 dos Atos Administrativos, Seção 1, Disposição Preliminar. Artigo 5º. A administração não iniciará qualquer atuação material relacionada com a esfera jurídica dos particulares sem a prévia expedição do ato administrativo que lhe sirva de fundamento, salvo na hipótese de expressa previsão legal. Seção 2 da formalização dos atos. Artigo 6º. Os atos administrativos produzidos por escrito indicarão a data e o local de sua edição e conterão a identificação nominal, funcional e a assinatura da autoridade responsável. Artigo 7º. Os atos administrativos ordinatórios e os de caráter geral serão numerados de acordo com a sua natureza jurídica e em séries próprias, com renovação anual, identificando-se pela sua denominação seguida da sigla do órgão ou entidade que os tenha expedido. Artigo 8º. Os atos de conteúdo normativo serão numerados em séries específicas, seguidamente, sem renovação anual. Artigo 9º. Os regulamentos serão editados por decreto ou por ato normativo específico de cada órgão ou entidade, dentro das suas atribuições, observadas as seguintes regras. Inciso 1. Nenhum regulamento poderá ser editado sem base em lei, nem prever infrações, sanções, deveres ou condicionamentos de direitos nela não estabelecidos. Inciso 2. Nenhum regulamento será editado sem exposição de motivos que demonstre o fundamento legal de sua edição, a finalidade das medidas adotadas e a extensão de seus efeitos. Inciso 3. A regulamentação por decreto se dará da seguinte forma. Alínea A. Quando a proposição for de iniciativa do chefe do Poder Executivo, deverá estar acompanhada de manifestação técnica do órgão ou entidade diretamente afetado e análise jurídica da Procuradoria-Geral do Estado. A linha B. Quando a proposição for dos titulares de órgãos e entidades, deverá apresentar análise das suas respectivas unidades jurídicas, com posterior encaminhamento à Procuradoria-Geral do Estado, que remeterá ao final ao chefe do Poder Executivo para avaliação política, discricionária e de interesse público para a edição do ato. Inciso 4. A regulamentação por outros atos normativos, quando houver previsão legal para a sua edição, dependerá de análise das unidades jurídicas e encaminhamento para a Procuradoria-Geral do Estado, quando couber. Seção 3 da publicidade dos atos. Artigo 10. Os atos administrativos, inclusive os de caráter geral, entrarão em vigor na data de sua publicação, salvo disposição expressa em contrário. Artigo 11. A publicidade dos atos administrativos, salvo disposição expressa em contrário, consistirá em sua publicação no Diário Oficial do Estado ou sítio eletrônico oficial, ou, quando for o caso, na citação, notificação ou intimação do interessado. Parágrafo único. A publicação dos atos sem conteúdo normativo poderá ocorrer de forma resumida. Capítulo 4 dos Direitos dos Administrados. Artigo 12. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Inciso 1.
ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. Inciso 2. Ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tem a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos, arcando com os custos da reprodução e conhecer as decisões proferidas na forma dos respectivos regulamentos. Inciso 3. Formular alegações e apresentar provas que serão objeto de consideração pelo órgão competente. Inciso 4. Fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Inciso 5. Obter decisão final motivada com observância dos prazos fixados em lei sobre os requerimentos formulados. Inciso 6. De ser atendido em no máximo 30 minutos. Parágrafo único. Na hipótese de violação aos direitos previstos neste artigo, por ato imputável à administração, o postulante poderá apresentar reclamação formal à autoridade imediatamente superior para a adoção das providências cabíveis. Capítulo 5. Dos deveres dos administrados. Artigo 13. São deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo. Inciso 1. Expor os fatos conforme a verdade. Inciso 2. Proceder com lealdade, urbanidade, respeito e boa-fé. Inciso 3. Não agir de modo temerário. Inciso 4. Prestar as informações e apresentar documentos que lhe forem solicitados e colaborar para o esclarecimento dos fatos. Inciso 5. Indicar endereço físico e, se houver, também endereço eletrônico, para recebimento de citação, notificação e intimação de atos processuais, bem como informar alterações posteriores. Capítulo 6. Do início do processo. Artigo 14. O processo administrativo pode iniciar-se mediante representação, de ofício ou a pedido de interessado. Artigo 15. O requerimento inicial do interessado, salvo casos em que for admitida a solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Inciso 1. Órgão ou autoridade administrativa a que se dirige. Inciso 2. Identificação do interessado e de quem o represente, quando for o caso. Inciso 3. Domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações, inclusive endereço eletrônico, se houver. Inciso 4. Formulação do pedido, com exposição dos fatos, fundamentos e indicação das provas, bem como esclarecimentos relativos aos fins a que se destina. Inciso 5. Data e assinatura do requerente ou de seu representante legal. Parágrafo único. É vedada à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas. Artigo 16. Os órgãos e entidades administrativas deverão elaborar modelos ou formulários padronizados para assuntos que importem pretensões semelhantes ou repetidas. Artigo 17. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento ou reunidos por decisão motivada da autoridade competente, salvo preceito legal, em contrário, ou se essa reunião puder prejudicar a razoável duração do processo. Capítulo 7. Dos interessados. Artigo 18. São legitimados como interessados no processo administrativo. Inciso 1. Pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação legal. Inciso 2. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada ou na defesa de interesse público.
Inciso 3. As organizações e associações representativas do tocante a direitos e interesses individuais e coletivos de seus associados. Inciso 4. As pessoas ou as associações legalmente constituídas quanto a direitos ou interesses difusos. Parágrafo 1º. A atuação das organizações e associações dependerá de comprovação da pertinência temática entre suas finalidades institucionais e os interesses que visam defender e, quando a lei assim exigir, de autorização da respectiva Assembleia Geral. Parágrafo 2º. A intervenção de terceiro no processo administrativo dependerá de decisão da autoridade competente quando comprovado o interesse. Artigo 19. São capazes, para fins de processo administrativo, as pessoas físicas e jurídicas, assim consideradas pelo Código Civil Brasileiro. Capítulo 8 da competência. Artigo 20. A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos e entidades a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. Artigo 21. Os órgãos e entidades administrativas e seus titulares poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se à delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes somente para cumprimento de ato específico e por prazo determinado. Artigo 22. Não podem ser objeto de delegação: inciso 1, a edição de atos de caráter normativo; inciso 2, a decisão de recursos administrativos; inciso 3, as matérias de competência exclusiva do órgão, entidade ou autoridade; inciso 4, as atribuições recebidas por delegação, salvo autorização expressa e na forma por ela determinada. Artigo 23. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados na forma do artigo 11 desta lei. Parágrafo 1º. O ato de delegação especificará as matérias e poderes transferidos, os limites da atuação do delegado, a duração e os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. Parágrafo 2º. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante, respeitados os atos praticados ou decisões proferidas na vigência da delegação. Parágrafo 3º. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado, inclusive quanto às responsabilidades. Artigo 24. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão ou autoridade hierarquicamente subordinados. Artigo 25. Os órgãos e entidades administrativas divulgarão publicamente os locais das respectivas sedes, horários de atendimento e de prestação dos serviços e, quando conveniente, a unidade funcional competente em matéria de interesse especial, bem como meios de informação à distância. Artigo 26. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo terá início perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir, designada pelo dirigente do órgão ou entidade.